Oi, empresário, esse assunto trata diretamente da gestão da sua empresa. Então, e como é que você faz a gestão da sua empresa com relação ao regime tributário em que você se encontra? A gestão você faz com números. E se você tiver números para você optar pelo regime tributário correto, você pode economizar muito dinheiro com a sua empresa. Então preste atenção no que eu vou falar, porque isso está direcionado diretamente para o resultado do seu negócio, para a continuidade do seu negócio e, como diz, a modernidade, para a sustentabilidade do seu negócio, para que o seu negócio vingue, para que o seu negócio realmente gire no dia a dia, dê futuro, pague impostos e tudo mais, como tem que ser feito. Pois então, o regime tributário mais simplificado que existe é o Simples Nacional. O Simples Nacional ele é direcionado para empresas de pequeno porte. As empresas que faturam hoje até R$4.800.000 por ano, que dá um faturamento de 400 mil por mês. Tá? Você desse regime tributário, você não tem, por exemplo, o recolhimento do INSS sobre a folha, porque já está incluso no imposto calculado sobre o faturamento, ouça bem isso, sobre o faturamento mensal que você aponta. Você apontou o faturamento mensal, imediatamente, ao apurar o Simples Nacional, já está ali inserido o valor da contribuição previdenciária patronal, que evita com que você pague isso sobre a folha. Então, o INSS que você recolhe mensalmente, ele não sai do seu bolso. Veja bem isso, ele não sai do seu bolso. O INSS que você recolhe mensalmente, ele sai da folha de salários, ele sai do salário do seu empregado. Portanto, você tem um imposto a recolher. Você tem a recolher. Por que a recolher? Porque você retém do seu funcionário e recolhe para os cofres públicos. Então, o Simples Nacional é muito tranquilo com relação a isso. Esse é o regime que é o mais simplificado para as empresas, que a gente recomenda quando a empresa nasce, quando a empresa está ali ainda fazendo seus planos de negócio, seu business plan. Então o Simples Nacional ele cai muito bem para você começar o seu negócio. Sobre o Simples Nacional, não são todas as atividades que são permitidas a permanecer no regime tributário, É lógico, se eu estou no regime tributário que me dá uma facilidade de recolhimento de impostos, tá? Por que eu não posso entrar nesse regime? Porque é o seguinte, o regime do Simples Nacional tem algumas atividades que não são permitidas. Então fique atento, se a sua atividade é permitida, o seu limite de faturamento está dentro dos 4.800.000 no ano, então você pode fazer a opção pelo Simples Nacional e é lógico, faça os cálculos para ver se compensa, mesmo pagando, mesmo estando com faturamento nos 4.800.000, se compensa você ficar dentro Simples. Às vezes não compensa. Tem pequenas empresas que com faturamento menor que 4.800.000 no ano, que estão no regime tributário do lucro real. Empresas que faturam menos de 4.800.000 estão no lucro real, por questão tributária. Fez a avaliação tributária, fez a opção correta e compensou o lucro real. Ok? Então fique atento, porque nem todas as atividades são permitidas e mesmo estando com faturamento abaixo, compensa sim fazer os estudos dos regimes tributários para ver em qual deles você vai pagar menos imposto. Ok? O próximo sistema após o regime do Simples Nacional é o lucro presumido. Isto mesmo, lucro presumido, guarde essa palavra, presumido. Por que presumido? Porque a Receita Federal presume que você tenha um lucro. E sobre este lucro presumido é onde você recolhe o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Então, o que acontece? O regime do lucro presumido, nele você paga INSS sobre a folha de salários. Você paga os 20% do INSS e mais a parte do terceiro, 5,8%, mais o FAP, ok? Além de descontar aquele do empregado e recolher juntamente com a guia do INSS mensal. Mais fundo de garantia, como também no Simples Nacional, ok? Então, para o lucro presumido, você tem a despesa do INSS. Guarde bem, lucro presumido tem a despesa do INSS. Você recolhe PIS sobre faturamento e COFINS sobre faturamento. Recolhe ISS se você presta serviço e recolhe também ICMS, apurado pela diferença entre entrada e saída, você faz o balanço entre entrada e saída e recolhe ICMS pela diferença. Se der credor, passa para o mês seguinte. Se der devedor, recolhe-se no prazo estipulado para o seu código da atividade.
Então, lucro presumido tem INSS sobre folha, tem PIS sobre faturamento. O PIS sobre faturamento, a alíquota de 0,65% sobre o faturamento. Tem a COFINS é a alíquota de 3% sobre o faturamento. O ISS depende muito do seu município, depende da sua atividade. O ISS é no mínimo 2% e no máximo 5% de ISS, assim instituído pela Lei Complementar 116. E também, como eu disse, o ICMS. O ICMS é pela diferença. Apura-se a entrada, o crédito, e apura-se a saída, o débito, e recolhe ou não. Aí é feito um balanço mensal, tá? Um conta corrente mensal, e aí você recolhe esse ICMS. Esse é o lucro presumido. O lucro presumido tem um faturamento anual estipulado em 70 milhões de reais. Então, se você fatura até 70 milhões de reais, você pode se enquadrar no sistema tributário do lucro presumido, ok? É o que acontece. O lucro presumido, eu falei do PIS, falei do COFINS, falei do ICMS, falei do ISS, tá? E falei também do INSS sobre folha. O imposto de renda da pessoa jurídica do lucro presumido, como o nome disse, que eu pedi para você guardar bem esse nome presumido, tá? O próprio sistema já adianta que presume-se que você tenha um lucro. E sobre esse lucro, presume-se, né, presumido, então recolhe-se o tributo. Para comércio, se você é comerciante, o lucro presumido, né, o sistema do lucro presumido, ele atribui a você um cálculo da seguinte forma: 8% do seu faturamento, pega-se 8% do seu faturamento, aplica-se a alíquota de 15% do imposto de renda e recolhe mensalmente ou trimestralmente, né, como permite o sistema, tá, para os cofres públicos. Aí você tem aí um tributo para você pagar mensalmente ou trimestralmente. Por que eu disse mensalmente? Porque eu tenho alguns clientes que eles preferem pagar esse tributo mensalmente. Porque no trimestre, tudo bem que você pode ficar com esse dinheiro no bolso, fazer um caixa com ele, tá? A custo zero, e recolher no final do trimestre sem multa, sem juros, sem nada. Mas causa um impacto psicológico, então tem cliente que prefere recolher isso mensalmente. E tudo bem, tranquilo. Assim você pode fazer também com a contribuição social. Para a contribuição social, o lucro presumido, né, o sistema tributário do lucro presumido, te dá calculado sobre uma alíquota de 12% do seu faturamento. 12% do seu faturamento, e aí depois aplica-se a alíquota de 9% da contribuição social. Então pega-se 12% do seu faturamento, calcula-se 9%, esse vai ser o valor da sua contribuição social. Como, porém, sobre o imposto de renda, guarde bem isso, sobre o imposto de renda, toda vez que a base de cálculo do seu imposto, qual que é a base de cálculo do seu imposto? Por exemplo, você faturou no mês 100 mil reais. 100 mil reais, como eu disse, para comércio é 8%, aplica-se 8% sobre os 100 mil, 8 mil é a minha base de cálculo, e aplica-se a alíquota de 15%. Tá? Essa base de cálculo de 8 mil, quando ela ultrapassa 20 mil reais, naquilo que ultrapassar os 20 mil reais, eu recolho, o contribuinte recolhe, ou o empresário recolhe, mais 10% sobre aquilo que ultrapassar os 20 mil reais mensais. Apurado no trimestre é 60 mil. Quando a base de cálculo ultrapassa 60 mil, aplica-se o adicional do imposto de renda pela alíquota de 10%. Então, se você apurou o seu imposto no mês e calculou sobre 20, tranquilo. Apurou no segundo mês sobre 20, tranquilo. Mas no terceiro mês deu uma diferença, tá? Você apurou lá e deu, a base de cálculo ultrapassou os 60 mil no trimestre, você recolhe o adicional. Não deixe de recolher o adicional não, o adicional também é devido, tá? Então esse é o sistema tributário do lucro presumido, né? Não tem outras particularidades com relação, por exemplo, à contabilidade, é aconselhável em qualquer dos sistemas. Tá? Então, o empresário não fique ligado na contabilidade, no debite e credite, que isso é coisa dos escritórios de contabilidade, é coisa dos contadores. Então, limite-se a conhecer o sistema tributário em si, que pode te poupar uma economia, tá? Pode te poupar uma economia boa de tributos, fazendo esse levantamento tributário legalmente, ele é conhecido como um planejamento tributário, tá? Você faz esse planejamento e você opta pelo regime, né, agora no mês de janeiro. Então, em janeiro é a hora de você fazer essa opção. Só agora que você faz, ok?
Não pode fazer em outro momento. Então você faz a mudança do regime tributário agora no mês de janeiro. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês de uma empresa, né? É um caso que pode acontecer de uma empresa que presta serviço no lucro dentro do regime tributário do lucro presumido. Como eu disse, o comércio ele paga sobre uma presunção, tá? De 8%. 8% aplica os 15% do imposto de renda e mais os 9% da contribuição social, mas a empresa for um prestador de serviço, né? Por exemplo, uma consultoria, ok? For uma empresa de engenharia, se ela for um escritório de advocacia, se for, por exemplo, dentistas, clínica dentária, ok? Prestou serviço, nesse caso dos serviços, o lucro presumido ele é de 32%. 32%. Pode ser que a empresa tenha mais que 32% e pode ser que tenha menos que 32%. De que forma que você vai apurar isso? Por um demonstrativo de um resultado, tá? De um exercício econômico, tá? De um período. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 12 meses. Faça isso para você poder ter essa clareza, tá? Que você está com o lucro dentro daquilo que a legislação do lucro presumido possa te atender. Se você tiver com um lucro acima, o que eu vou fazer? Legal, bacana, você está com o regime tributário correto. Isso é legal. Se ele presume que você tem 32 e seu lucro está acima, tranquilo. Nada mais, né? Nada mais que você possa fazer a não ser recolher sobre os 32. Mas se o seu lucro estiver abaixo dos 32% e você está pagando sobre os 32%. Muitos empresários, por essa falsa facilidade de recolher o lucro presumido, né? Por ser calculado seu faturamento, uma alíquota fixa e tal, tudo mais, está pagando bem acima daquilo que devia. E isso, no futuro, tá? Traz aqueles desagradáveis parcelamentos de refis. Tá? Então fica todo mundo esperando refis. Cadê refis? Quando vem refis? Por que refis? Porque o financiamento já foi feito uma vez para você. O governo já te financiou uma vez. Nossa, ok? Você acha que não, mas é assim que ele pensa. Ele te financia uma vez. Então, a hora que quando você não conseguiu pagar, que você está esperando, tá? Um novo parcelamento, ele vai te refinancia. Ele faz um refis para você. Tá? Então, muita atenção no lucro presumido do prestador de serviço. Grande, tá? São grandes os números de prestadores de serviço que pagam imposto acima daquilo que é devido. Se ele tiver com a carga tributária acima do que é devido, faça esse estudo para poder enquadrar ele corretamente no próximo regime, que vai ser o lucro real. Se a margem é menor que os 32%, então, obviamente, você tem que ir para o próximo regime, que é o lucro real. Ok? Essa é uma informação que você tem que ter da sua empresa nesse demonstrativo de resultado para você saber o momento correto de poder fazer essa tramitação. E depois eu posso voltar se caso o meu imposto eu tenha imposto no final do ano a mais de 32%? Sim, pode voltar no próximo ano, você faz a opção novamente pelo lucro presumido. E pode fazer, todo janeiro você faz a opção. Real, presumido, real, presumido, tranquilo, sem problema. O outro regime, que é um regime um pouco mais complexo com relação às obrigações tributárias, as quais nós temos que prestar mensalmente, anualmente, é o regime tributário do lucro real. Como o próprio nome diz, é lucro calculado sobre aquilo que você realizou como lucro no final do seu período de apuração. Mensalmente, bimensalmente, trimestralmente, da forma que você optou por fazer a sua apuração, né? Mensalmente é aconselhável. Como eu disse, causa um efeito, um impacto psicológico muito melhor e você parcela, vai recolhendo mensalmente com tranquilidade. Com relação à folha de pagamento, ele é idêntico ao lucro presumido. O que acontece? A empresa paga os 20%, paga os 5,8%, paga mais o FAP, ok? E recolhe também aquilo que descontou do empregado na guia do INSS. Recolhe-se também o PIS, só que com uma alíquota um pouco maior, uma alíquota de 1,65%. Eu já explico por quê. Recolhe-se também a COFINS, com uma alíquota de 7,60%, ok? Quem presta serviço recolhe também, calculado pela atividade, pela sua cidade, de acordo com aquilo que o município adotou como sendo legal para a sua atividade, porque esse é um imposto municipal, então entre 2 e 5 para quem trabalha com a prestação de serviço. E recolhe-se também o ICMS, também de acordo com aquela diferença entre entrada e saída. O mês que der ICMS a pagar, paga-se, o mês que não der ICMS a pagar, deixa o crédito e leva ele para o mês seguinte para poder fazer a apuração e assim vai sucessivamente até você conseguir pagar ou então no futuro entrar com um pedido de restituição de crédito para a Secretaria da Fazenda do Estado. Isso também é possível
também no regime do lucro presumido. Qual a diferença do lucro presumido para o lucro real? Vamos falar agora da apuração do imposto de renda e da contribuição social. Enquanto no lucro presumido, a Receita presume que o cidadão teve um lucro e então ele calculou em cima daquele lucro presumido, no lucro real não. Apura-se através de uma demonstração de resultado de um exercício, de um período, ok? E ali em cima daquele resultado final aplica-se a alíquota de 15%. Da mesma forma que no lucro presumido, quando esse resultado ultrapassar, que já é uma base de cálculo, não apliquei alíquota nenhuma em cima dele, só vou calcular o imposto direto, ok? Da mesma forma que no lucro presumido, quando essa base de cálculo ultrapassar os 20 mil, aplica-se também sobre aquele que ultrapassar os 20 mil, os 10% adicional do imposto de renda. E recolhe-se na mesma guia para o Tesouro Nacional, para o fisco, ok? A contribuição social, apura-se a contribuição social e aplica a alíquota de 9%. A mesma alíquota do imposto para lucro presumido, imposto de renda, e para lucro real, a mesma alíquota da contribuição social, para lucro presumido e lucro real. Ao mesmo tratamento adicional do imposto de renda, aquilo que ultrapassar os 20 mil da base de cálculo, recolhe-se mais 10% em cima. Folha de pagamento é o mesmo tratamento das duas, ICMS é o mesmo tratamento para as duas, a PIS e a COFINS, que eu falei. No PIS, o PIS é calculado, as vendas e também os créditos por uma alíquota um pouco maior. A alíquota de 1,65 e a COFINS pela alíquota de 7,60. O PIS e a COFINS, nesse caso específico do lucro real, você faz também uma apuração, tá, dos créditos que você tem na entrada, dos débitos pela saída, tá, e você faz o recolhimento pela diferença. Se não deu imposto para recolher, é sinal que você tem crédito, teve mais entradas, então leva seu crédito para o mês seguinte. Tanto para o PIS como para a COFINS. Você pode fazer isso com todo o material, com tudo que você utiliza na empresa? Não, você vai tomar cuidado, muito cuidado para tomar os créditos exclusivamente com aquilo que está relacionado com a sua atividade. Se for comércio, com aquilo que você comercializa, tá? Aquilo que você compra de atacadistas, distribuidores para você vender, ou para você, na sua produção, ou para você revender. E também o custo, aquilo que você utilizou como custo. Vai lá a embalagem, você vai ter fretes, você vai ter uma série, de elementos que compõem o custo do seu produto para você apurar todos os créditos que você puder de imposto, tá? No caso do PIS e da COFINS, para você pagar menos tributo. Não é nada fácil, mas também é aconselhável que todo empreendedor, todo empresário tenha um pouco desse conhecimento, saiba onde fazer as perguntas para o seu gestor contábil, para o seu contador, para o escritório de contabilidade, questionar os créditos de notas que porventura você acha que você tem direito ou não. Tá? E se teve o crédito, por que teve o crédito, por que foi sobre aquele valor e não sobre o valor que você esperava, né? Então fique atento, agora é o momento, janeiro é o momento de você fazer a opção e qual que é o número que você tem que ter em mãos para poder fazer essa opção. O número tem que ser pelo menos de 1 ou 2 anos passados, tá? Que você já tenha analisado esses dois anos da sua empresa, para você poder fazer essa gestão tributária agora. Você só pode fazer gestão daquilo que você tem um controle, daquilo que você tem um demonstrativo, daquilo que você tem de onde pegar base, de onde tomar uma base, para poder tomar as novas atitudes, as novas ações agora e fazer a opção correta pelo regime. Tá? Espero ter ajudado, deixe suas dúvidas, deixe seu comentário e compartilhe, porque pode ajudar outras pessoas que estejam pagando mais imposto.